Deixe seu like, se inscreve no canal, e fique por dentro de tudo o que acontece no mais querido. A seguir, teremos 3 notícias, fique até o final porque a última notícia reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira. Quem acompanha o Flamengo com a paixão e a intensidade que só um verdadeiro rubro-negro sabe, não pode deixar de se surpreender com a tamanha falta de vergonha do Internacional. Não é de hoje que esse time tenta empurrar para baixo do tapete assuntos importantes, como suas dívidas. E agora, o que está em jogo é a venda de Thiago Maia, um dos pilares do time campeão de 2022. O time gaúcho, depois de acertar a compra de Thiago Maia por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, ainda não pagou o valor integral ao Flamengo, e a história está começando a ser mais um grande capítulo de calote. A questão é simples, o Flamengo quer o dinheiro que é seu por direito. O Internacional acertou a negociação, fez a compra e, como manda o protocolo, deveria honrar com o pagamento do que deve. Mas, ao que parece, o Internacional preferiu usar a velha estratégia de dar uma enrolada, deixando uma dívida de mais de 24 milhões de reais em aberto. Isso é uma falta de respeito não apenas com o Flamengo, mas com o próprio jogador, que ficou em uma situação nada confortável. Ele foi vendido, mas o valor pelo qual foi negociado não foi pago até agora. E o pior, a justificativa do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, chega a ser surreal. Em suas declarações, o presidente do Internacional tentou passar um pano na situação, falando que a dívida do clube com o Flamengo seria tratada da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, ele se fez de vítima, dizendo que o Internacional enfrentou dificuldades que nenhum clube, a não ser os clubes do Sul, enfrentaram no ano passado. Ele também afirmou que não é do feitio do Internacional ficar com esse compromisso em aberto, mas que se trata de situações excepcionais. E se alguém tem algo a ver com isso, são os próprios torcedores do Internacional, que agora vão ver o seu time se enrolando cada vez mais nas próprias desculpas. O presidente do Internacional ainda tentou justificar que todos os clubes têm alguma demanda e que, se todos começarem a expor suas dívidas, o futebol brasileiro viraria um campo de batalha judicial. Parece que ele não entende que, ao contrário do Internacional, o Flamengo sempre foi claro e objetivo em suas negociações. O Mengão não tem medo de cobrar o que é seu, e muito menos de expor quem tenta dar o calote. Então, ao contrário do que o presidente do Internacional tenta fazer parecer, o Flamengo está apenas fazendo o que qualquer clube sério faria, cobrando o que é devido. Para quem é torcedor do Flamengo, é fácil entender o tamanho da frustração. O Flamengo investiu em Thiago Maia e apostou no seu talento, mas o que é mais impressionante é que, no momento de cumprir com as obrigações, o Internacional se mostrou incapaz de honrar o acordo. E por mais que o presidente do Internacional tente maquiar a situação, o fato é que a equipe gaúcha tem se enrolado mais do que o necessário. E quando falamos de Thiago Maia, não podemos deixar de ressaltar o quão essencial ele foi para o Flamengo. O volante é um dos jogadores mais importantes da equipe, e sua saída para o Internacional em 2024 gerou grandes expectativas. Ele foi um dos pilares no meio-campo do Mengão, sempre equilibrando a defesa e o ataque, uma peça fundamental para que o Flamengo pudesse alcançar os títulos que conquistou nos últimos anos. A negociação foi acertada por 4 milhões de euros, e o Internacional, ao que tudo indica, sabia da responsabilidade de pagar pelo jogador. No entanto, o que vemos é um time tentando driblar sua responsabilidade financeira. No início deste ano, o Internacional tentou vender Thiago Maia para o Santos, na esperança de que a equipe paulista arcasse com a dívida do clube gaúcho. Mas o Flamengo, como não poderia deixar de ser, não aceitou os termos do Internacional, exigindo garantias bancárias ou o pagamento à vista. A negociação esfriou e, como esperado, o negócio não foi fechado. O Santos, com sua situação financeira complicada, não conseguiu atender às exigências do Flamengo, e Thiago Maia acabou permanecendo no Internacional. Agora, ele se prepara para enfrentar justamente o Mengão em um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, onde a tensão promete ser grande. Porém, a falta de pagamento não é uma surpresa. Sabemos bem que, na atual gestão do Internacional, as promessas se transformam em desculpas esfarrapadas. Quando o Flamengo entra em campo, entra com sua grandeza, sua história e seu compromisso de sempre.
No entanto, quando se trata de cobrar algo que é justo, parece que o Internacional é especialista em fugir do que deve. O que vemos é o presidente tentando se esquivar, jogando as culpas para situações excepcionais que, convenhamos, não convencem ninguém. E o pior de tudo isso é que o Internacional segue com sua postura desleixada, tratando a dívida com o Flamengo como algo secundário, como se o Mengão não fosse um clube de peso, que exige respeito. O Flamengo não está falando de uma dívida de trocados, mas de um valor significativo, que deveria ter sido pago com a mesma seriedade com que o Internacional fez a negociação. O que está em jogo aqui não é só o dinheiro, mas a credibilidade do clube gaúcho, que está se mostrando completamente despreparado para lidar com suas obrigações. Mas, voltando ao que mais importa, Thiago Maia é um jogador que sempre mostrou o seu valor. Com a camisa do Flamengo, ele demonstrou que, mesmo quando não está no auge da forma física, é um jogador importante. Sua força e determinação são de se destacar, e ele é uma daquelas peças que fazem a diferença no meio-campo. Ele não é um jogador de muitos holofotes, mas é fundamental para o equilíbrio do time. E não é à toa que, quando o Flamengo precisou dele, ele foi decisivo. O que acontece agora é que ele segue no Internacional, sem saber se o clube gaúcho será capaz de cumprir com a palavra. O Flamengo, por sua vez, segue cobrando e aguardando o pagamento de uma dívida que deveria ser resolvida já há muito tempo. O futebol é assim, tem suas glórias, suas vitórias, mas também tem seus bastidores, que muitas vezes ficam mais interessantes que o próprio jogo. E no caso do Internacional, o que se vê é um clube tentando esconder um calote atrás de desculpas e falácias. E enquanto o time gaúcho segue nesse caminho de enrolação, o Flamengo segue firme, com sua história e sua tradição de cobrar o que é seu por direito. Não é à toa que o Mengão é o gigante que é, dentro e fora de campo. Vamos à segunda notícia. Quando se fala em Flamengo, não tem. Vamos à segunda notícia. Quando se fala em Flamengo, não tem como não pensar no Maracanã. Aquele templo sagrado do futebol brasileiro, onde milhões de rubro-negros e tricolores se encontram para ver suas equipes brilharem. Para nós, flamenguistas, o Maracanã é muito mais que um estádio, é um símbolo da nossa história, da nossa paixão e das nossas conquistas. Mas, como sabemos, o futebol evolui, e, com isso, é necessário inovar e buscar novas formas de garantir que o nosso clube se mantenha forte e preparado para os desafios do futuro. Nesse contexto, a venda dos naming rights do Maracanã é uma excelente oportunidade para o Flamengo e o Fluminense aumentarem suas receitas e fortalecerem ainda mais a presença do nosso estádio no cenário internacional. Não é segredo para ninguém que o futebol moderno exige cada vez mais estratégias de geração de receita, e os clubes têm buscado alternativas inteligentes para não depender exclusivamente das bilheteiras, das transmissões de TV e dos patrocinadores tradicionais. A venda dos naming rights de um estádio é uma dessas alternativas. O Flamengo e o Fluminense, que têm dividido a administração do Maracanã, têm se movimentado para transformar o nosso templo sagrado em um verdadeiro polo de geração de recursos, e a ideia é clara: buscar uma empresa ou um grupo forte que queira associar sua marca ao Maracanã, aproveitando toda a tradição e a visibilidade que esse estádio oferece. BAP, o presidente do Flamengo, já deixou claro em uma apresentação no Conselho Deliberativo que essa é uma das apostas mais fortes do clube para o futuro. Ele citou o Allianz Parque, a moderna arena do Palmeiras, como um exemplo do que pode ser alcançado com um bom parceiro de naming rights. O que ele destacou foi o impacto financeiro positivo que essa estratégia trouxe para o Palmeiras, com um lucro 30% superior ao que o Maracanã pode gerar atualmente. Essa comparação só reforça a grande oportunidade que temos nas mãos. O Flamengo é um clube de proporções gigantescas, com uma torcida apaixonada que ultrapassa as fronteiras do Brasil. A marca Flamengo é uma das mais poderosas do país, e associar essa força a de um grande patrocinador pode resultar em um ganho financeiro que sustentaria o nosso clube por muito tempo. O Maracanã, por si só, já carrega uma enorme importância no futebol mundial. A sua história é marcada por momentos icônicos, como a final da Copa do Mundo de 1950, onde o Brasil quase conquistou o título em casa, ou a final da Copa do Mundo de 2014, quando o estádio voltou a ser palco de um evento mundial. Para nós, flamenguistas, o Maracanã é o palco das maiores glórias do clube. Quantas vezes vimos o Mengão erguer taças dentro do Maracanã?
Quantas vezes esse estádio foi o local de celebração para milhões de rubro-negros? E não é só isso, o Maracanã é um dos estádios mais famosos do mundo, conhecido em todos os cantos do planeta. A sua capacidade de gerar visibilidade para qualquer marca que esteja associada a ele é imensa. Portanto, vender os naming rights não é apenas uma forma de conseguir dinheiro para o clube, mas também uma oportunidade de fazer com que a marca Flamengo se fortaleça ainda mais no mercado global. A iniciativa também tem o aval do Fluminense, que, assim como o Flamengo, está em busca de novas fontes de receita. O projeto de gestão conjunta do Maracanã entre os dois clubes tem sido uma das iniciativas mais inteligentes para otimizar o uso do estádio e, claro, aumentar as possibilidades de lucro. Embora o Flamengo seja o clube com maior torcida e, sem dúvida, a maior presença no estádio, o Fluminense também pode se beneficiar dessa parceria. A negociação dos naming rights, portanto, é uma estratégia que visa beneficiar ambos os clubes, criando uma sinergia positiva e permitindo que o Maracanã continue sendo uma das maiores referências do futebol mundial. Com um contrato de gestão que se estende por mais de 20 anos, o consórcio Fla-Flu tem um horizonte longo pela frente. E é justamente por isso que a venda dos naming rights é uma jogada de mestre. Com essa nova fonte de receita, os clubes poderão garantir uma base sólida para seus projetos esportivos, com mais recursos para investir em contratações, estrutura e até na formação de jovens atletas. O futebol não é mais apenas sobre o que acontece em campo, mas também sobre a gestão inteligente e a capacidade de transformar o que parece ser apenas um estádio em um centro de negócios lucrativo. Mas o que mais empolga nessa negociação é o potencial de transformação que ela pode trazer para o Flamengo. Ao vender os naming rights do Maracanã, o clube pode criar uma nova dinâmica de negócios, atraindo mais patrocinadores e tornando-se ainda mais forte no mercado internacional. A torcida do Flamengo é enorme e espalhada por todo o mundo, e esse tipo de investimento vai impactar diretamente na capacidade do clube de manter sua hegemonia no Brasil e crescer ainda mais no cenário global. A associação de uma marca mundialmente conhecida ao Maracanã tem o poder de gerar uma visibilidade extraordinária, e quem conseguir se associar ao nosso estádio vai se beneficiar de toda essa força. É importante lembrar que a venda dos naming rights não significa que o Flamengo ou o Fluminense perderão o controle sobre o estádio. O Maracanã continuará sendo o palco das grandes decisões e da festa da torcida. O que mudará é a forma como o clube administra suas finanças e como consegue gerar mais receita para fortalecer sua estrutura. Por isso, é uma decisão estratégica e inteligente, que vai ao encontro do que os clubes mais bem-sucedidos do mundo estão fazendo, buscando novas formas de monetizar seu patrimônio. Além disso, com a venda dos naming rights, o Maracanã pode se tornar um espaço ainda mais moderno, com mais investimentos em infraestrutura, tecnologia e conforto para os torcedores. Isso significa que o Flamengo, que já possui uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, poderá oferecer um ambiente ainda mais digno para todos que acompanham um time. A experiência do torcedor, que é um dos principais pilares para o sucesso de qualquer clube, será potencializada com mais recursos e mais possibilidades. A venda dos naming rights também pode ser o começo de um novo ciclo para o Flamengo e o Fluminense. Ambos os clubes têm, agora, a oportunidade de se fortalecer financeiramente e garantir um futuro mais tranquilo. A parceria entre as duas equipes pode, finalmente, resultar em uma fórmula vencedora, não só dentro de campo, mas também no mercado. Afinal, no futebol moderno, quem não se adapta às novas demandas acaba ficando para trás. E o Flamengo, como sempre, está na vanguarda dessa mudança. Agora, é só esperar para ver quem será o parceiro que terá o privilégio de associar sua marca ao Maracanã. O Flamengo, com sua história, sua torcida e sua força, continua a ser o grande protagonista dessa história, e o futuro do nosso clube nunca pareceu tão promissor. Agora vamos à terceira notícia. Não tem como não ficar revoltado, não é mesmo? A cada vez que um jogador do Flamengo se machuca jogando pela seleção, a dor no coração do torcedor só aumenta. Agora, quem sofre é o nosso querido Arrascaeta, que, mais uma vez, foi sacrificado em um jogo da seleção uruguaia, e o resultado? Uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Não é só um desfalque para a seleção, é um golpe duro para o Flamengo, que verá um meia de fora por um tempo, justamente quando o time começa a se preparar para a temporada mais importante.
O Flamengo acordou nesta manhã com uma notícia que nenhum de nós, flamenguistas, queríamos ouvir. O craque Arrascaeta se machucou enquanto defendia as cores do Uruguai contra a Argentina. Pior, o exame realizado em Montevidéu confirmou que a lesão é séria o suficiente para tirar o jogador de campo por um período considerável. O que mais me revolta nisso tudo é o fato de que Arrascaeta é, sem dúvida alguma, um dos pilares da equipe, e a cada lesão envolvendo nossos jogadores em compromissos internacionais, o Flamengo é quem paga o preço. Felipe Luís, o nosso técnico, agora terá que replanejar a utilização do meia uruguaio no time, algo que já não seria fácil em uma temporada tão cheia de desafios. Arrascaeta tem sido uma peça essencial para o time, e sua ausência, no momento mais crucial, prejudica não só a parte técnica, mas também a confiança dos torcedores e o próprio esquema tático que vinha sendo trabalhado. O Flamengo, que já tem tantos desafios pela frente, perde não apenas um jogador, mas uma referência no meio de campo, aquele que sempre foi o cérebro da equipe, o jogador capaz de acionar os atacantes com passes precisos e arranques brilhantes. Na temporada de 2025, Arrascaeta esteve em campo por 778 dos 1.440 minutos disputados pelo Flamengo. Ou seja, ele esteve em ação em 54% do tempo, mas sua importância vai muito além dos números. Ele tem sido o maestro do time, aquele que organiza o jogo, que cria jogadas que resultam em gols. É o jogador que sempre sabe onde a bola deve estar, e isso é visível no impacto que ele tem dentro de campo. Em uma temporada em que o Flamengo precisa brigar por tudo, a lesão de Arrascaeta chega no pior momento possível. E, como se já não fosse o bastante, a lesão foi a serviço da seleção uruguaia, que, convenhamos, não tem lá o mesmo compromisso que o Flamengo em garantir a integridade de seus jogadores. O mais frustrante disso tudo é ver o Flamengo sendo obrigado a lidar com mais um desfalque causado por uma competição internacional. Já não bastam as lesões que o time sofre durante os jogos do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, agora somos também vítimas das escolhas de um jogador que, ao defender a seleção, arrisca sua condição física em jogos que, muitas vezes, não têm o mesmo peso para o clube. E aí, o Flamengo é quem paga o preço. É claro que sabemos da importância de Arrascaeta para a seleção uruguaia e entendemos que ele tem orgulho de vestir a camisa do seu país. No entanto, há algo extremamente frustrante em ver um jogador tão importante para o Flamengo se machucar a serviço de uma seleção que, muitas vezes, não dá a mesma atenção à saúde e à preservação de seus atletas. Quando se trata do Flamengo, sabemos o quanto a nossa preparação física e o acompanhamento médico são profissionais, visando sempre o melhor para o jogador. Mas, ao vestir a camisa da seleção, o jogador, muitas vezes, se encontra em um cenário de desgaste excessivo, sem a mesma supervisão, e é aí que acontecem as lesões. A ausência de Arrascaeta no primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, é um golpe tanto para a equipe. Ele é, sem dúvida, o jogador mais criativo que temos no elenco. Não importa a estatística, como Felipe Luís bem falou em algumas entrevistas. Arrascaeta vai além dos números. Ele é o coração do time, o cara que pode mudar um jogo com um passe ou até com um drible decisivo. O Flamengo, sem ele, perde muito mais do que apenas o número de gols ou assistências. Perde a alma do jogo. E, no primeiro jogo de Brasileirão, isso pode fazer uma diferença enorme. O técnico Felipe Luís, que tem mostrado seu valor à frente do time, agora precisa reestruturar as suas ideias táticas para contornar a ausência do uruguaio. O Flamengo não tem um jogador com as mesmas características de Arrascaeta no elenco. Ele é único, e a equipe sente isso em campo. O Flamengo terá que encontrar formas alternativas de criar jogadas, de gerar o perigo no ataque, e quem sabe, até o time precise se reinventar para não perder o nível de desempenho. Sem Arrascaeta, o Flamengo perde não só um jogador, mas um diferencial, uma característica que o fazia se destacar em qualquer partida. E, mais uma vez, a situação nos leva a refletir sobre o valor de nossas estrelas para a seleção e o quanto o Flamengo paga a conta de suas escolhas. É frustrante ver nossos principais jogadores sendo usados sem o mesmo cuidado com que são tratados em seus clubes. A lesão de Arrascaeta é uma dessas situações que nos faz questionar se realmente vale a pena expor nossos jogadores a riscos tão grandes em competições internacionais. Claro,
eles têm o direito de defender suas seleções, mas e o Flamengo? O que resta para o clube quando o jogador se machuca em um jogo que, muitas vezes, não tem um peso tão grande? Quando o Flamengo vê seus jogadores fora por lesões assim, é o torcedor quem paga o preço, é o clube que sofre. A lesão de Arrascaeta é um golpe direto na nossa temporada. Felipe Luiz vai precisar ser criativo, e o time terá que se adaptar. Mas, não tem como negar, esse é mais um capítulo triste da história de como o Flamengo acaba pagando o preço pelas escolhas de seus atletas de servir as seleções em vez de focarem em seu clube. E, como sempre, somos nós, torcedores do Flamengo, que ficamos aqui, esperando que nossos jogadores voltem a se recuperar e tragam o Flamengo de volta ao caminho das vitórias, mas, com o coração apertado, por saber que, mais uma vez, tivemos que arcar com os custos de mais uma lesão indesejada. Deixe a sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal. Saudações rubro-negras!